Antes de falar da vitória de virada do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, o caso Pedro. Depois da partida, o atacante foi agredido por um dos preparadores físicos da comissão técnica do próprio Flamengo. A intensa movimentação de policiais na saída do vestiário do Flamengo era a confirmação de que algo sério tinha acontecido. O vice de futebol, Marcos Braz, estava agitado. Precisava tomar providências. Torcedores e repórteres esperavam pelo atacante Pedro, porque minutos antes, às 11h30 da noite, o jornalista Caê Mota publicou no GE. Globo que o preparador físico do Flamengo, o argentino Pablo Fernandes, tinha dado um soco no jogador dentro do vestiário após a vitória sobre o Atlético. Durante o jogo, eu estava perto do banco de reservas do Flamengo. E teve um momento no segundo tempo em que o Pablo Fernandes chamou o Pedro para se aquecer. Ele deu um tapinha na chuteira do jogador e fez um gesto convidando. O Pedro balançou a cabeça negativamente. Ele continuou sentado e o preparador foi embora. Minutos depois, o Flamengo fez a última substituição. Aí já não tinha mais necessidade da turma do banco de reservas ir para o aquecimento. A situação parecia tranquila, até porque o Pedro já tinha se aquecido em outros momentos. Depois do jogo, vemos nessas imagens que o Pablo Fernandes se dirige primeiro ao vestiário. Pedro vem atrás. Pouco tempo depois, eles tiveram uma discussão lá dentro. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9. Pedro publicou nas redes sociais que poderia falar dos escassos minutos que tem recebido nos últimos jogos. Mas o que aconteceu foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Disse que foi covardemente, sem motivo e inexplicavelmente agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes. Destacou ainda que a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tem sofrido nas últimas semanas. Ele saiu do vestiário e foi para uma van, acompanhado dos jogadores Thiago Maia, Everton Cebolinha e Pablo, que prestaram depoimentos como testemunhas. Pablo Fernandes deixou o estádio num outro carro. Essa não é a primeira vez que o preparador físico se envolve no episódio de agressão. Em 2021, quando trabalhava com o Jorge Sampaoli no Olympique de Marseille, da França, ele deu um soco em um torcedor que invadiu o gramado durante uma confusão. Fernandes foi suspenso pela Liga Francesa até o restante da temporada. O argentino chegou primeiro à delegacia. Pedro apareceu pouco tempo depois para prestar queixa pela agressão sofrida. Não há nenhum mandado de prisão e a pena conferida nesse tipo de delito, até uma contravenção, é uma pena diminuta que não requer, inclusive, nem a sua prisão, não é necessária nem a sua prisão. E os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e Ministério Público. Pedro saiu da delegacia às 3h30 da manhã, ao lado do advogado e do diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel. Foram ao Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito. Ele sofreu um corte na boca. Todos os envolvidos passaram a noite em Belo Horizonte. A delegação do Flamengo voltou para o Rio de Janeiro depois da partida. Confusão, hein? Vamos então falar com a Lud Cianci, que está lá na capital mineira e tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Boa tarde, Lud. O que você traz de novo por aí? Ei, Matheus, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, final de semana bastante movimentado no futebol aqui em Minas Gerais, né? Os jogadores que prestaram depoimentos, que foram o próprio Pedro, o Thiago Maia e o Everton Cebolinha, ficaram aqui em Belo Horizonte nessa madrugada e o preparador físico também. A maior parte da delegação do Flamengo voltou ainda durante a madrugada ao Rio de Janeiro. Esses jogadores que ficaram hospedados nesse hotel que a gente está aqui em frente e saíram agora há pouco rumo ao aeroporto. Estão voltando então ao Rio de Janeiro. O preparador físico, Pablo Fernandes, saiu mais cedo, foi embora sozinho, sem os jogadores, também voltando ao Rio de Janeiro. Como a gente viu na matéria, o Pedro se manifestou, nas redes sociais, disse que foi injustamente agredido. Ontem ele também fez o exame de corpo de delito, o laudo mostra lesões no rosto e na boca do jogador. Até o momento, o Flamengo não se manifestou, não se posicionou sobre esse caso, mas a gente segue acompanhando tudo. Qualquer movimentação, acionamos você novamente. Beleza, Lud, muito obrigado pelas informações aí pra gente. Qualquer coisa,
Pode chamar que a gente vai estar aí acompanhando essa situação toda. Agora vamos dar uma olhadinha aqui juntos, o que disse o São Paulo nas redes sociais. Vamos trocar aqui a Lud. Agora está aqui esse post que ele colocou. Vamos ler juntos aqui um trechinho. Foi agora há pouco que ele postou isso nas redes sociais. Ele botou ali, ó: não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei, ouvi o erro dos outros. Eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Passou da conversa ontem essa situação toda, tá aí o post, então, que o técnico do Flamengo colocou nas redes sociais. A gente vai voltar com a Lud, a gente consegue voltar com a Lud, porque eu acho que ela tem uma informação novinha pra gente, né, Lud? Pode falar. Pois é que aqui durante a saída dos jogadores, a gente acompanhou essa saída do hotel, a gente perguntou se tinha alguma palavra, nenhum conversou com a gente, também tentamos entrar em contato com o advogado do Pedro, que acompanhou o jogador ontem, também não tivemos resposta por enquanto, também no aguardo dessas informações.